CEOs Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. Eu vou começar esse podcast com uma pergunta. Como é que a gente resolve a saúde no Brasil? Pergunta difícil e não vou conseguir te responder aqui nessa hora, mas eu posso te falar que eu estou tentando. E estou na terceira tentativa com bastante perseverança. Acho que tem chance no planeta, acho que muita gente precisa estar alinhada na mesma visão, no mesmo conceito de geração de valor para a cadeia. E quando eu falo cadeia, é paciente, Sim. prestador, fonte pagadora, empresa, todo mundo envolvido nesse negócio. O que existe, infelizmente, desde quando eu entrei na saúde, muitas coisas permanecem iguais. Então tem um desafio de inovação, mas eu acho que talvez, eu não vou nem falar tecnologia, porque se você tivesse a cadeia de valor alinhada, talvez tecnologia não faria tanta diferença no sentido de, porque é tão quebrado e você pode colocar toda a tecnologia existente no planeta numa cadeia quebrada, você está digitalizando algo quebrado. Né? E eu imagino que você já deve ter escutado muito isso de empresa que vai tentar digitalizar a cadeia de supply chain de alguma coisa, mas os incentivos são os mesmos, e aí você está digitalizando algo quebrado. Então, é uma experiência quebrada digital. Perfeito. E aí você nunca encontra sustentabilidade financeira no final da história. Então, eu penso que se todas as partes estivessem alinhadas, e aí você traz tecnologia em cima disso, que é um pouco do que a gente está buscando na SAMI, aí você tem uma chance. Então, eu gosto de pensar que a gente tem uma chance, né? Estou na terceira jornada, não gosto de pensar que eu sou um insider da saúde, mas eu vim com uma cabeça aberta, posso compartilhar um pouco da minha primeira e segunda experiência depois, mas nessa linha de fazer algo sustentável e que funcione para todo mundo, né? Então, eu sempre tive nessa missão de trazer acesso, de trazer sustentabilidade. Eu acho que na SAMI é botando tudo junto. Sim. Se você não sabe muito bem ainda como que esse mercado está passando por uma revolução, provavelmente você já teve que depender da saúde, provavelmente já teve que ter um plano na vida ou não. Independente disso, existe uma nova revolução, que são as startups que estão tentando trazer essa resolução, essa pacificação para todo esse ecossistema que envolve a saúde, com mais tecnologia, com mais humanização, com um trabalho entendendo justamente quais são as dores e os principais pontos de ataque, mas com muitos desafios de um país que não é fácil ter saúde, principalmente empreender na saúde. Empreendedor Endeavor, estudou nos Estados Unidos, tem muita história para contar, então começa contando para mim quem é o Guilherme, como é que foi essa trajetória para chegar até a SAMI, para a gente entender o background antes da gente entrar na saúde propriamente dito. Se bem que o background é saúde também, né? Eu vou aqui do começo, sinta-se à vontade para interromper ainda. Eu morei bastante tempo nos Estados Unidos, morei 9 anos lá, trabalhei no mercado financeiro, vi alguma coisa de saúde lá, assim, muito no alto, né, vi transações e tal, foi algo que me chamou a atenção. Mas me chamou a atenção naquele momento de um viés muito mais de estratégia financeira, um setor interessante, quebrado no sentido não funcional, e aquilo ficou na minha cabeça. Passou vários anos e voltei para o Brasil, e quando eu voltei para o Brasil, eu ia trabalhar no mercado financeiro. Não vou falar que eu conheci meu cofundador da primeira empresa, porque ele era meu tio. É meu tio, né? E aí, nessa conversa, ele estava... Eu tinha visto um pouco do que nos Estados Unidos eles chamam de post-acute care, né? No Brasil, você tinha hospital e home health care, você não tinha nada ali no meio do caminho. E foi isso especificamente que eu tinha visto quando eu estava nos Estados Unidos. E aí, quando eu voltei para o Brasil, meu sócio estava falando: olha, eu estou querendo montar um negócio aqui que fica entre hospital e home care, não sei o que. Eu falei, me conta mais sobre isso, né? Assim, é uma longa história. No final, me parecia aquilo que eu tinha visto. Eu falei, eu chamo ele de Doc, né? Eu falei, Doc, você quer fazer um post-acute care? Ele olhou para mim e falou, que diabos é post-acute care, né? Eu
Falei, pô, é um negócio que você está me descrevendo, né? Essa ponte aí. Só que ele estava me descrevendo, e aí acho que é legal, né? Do ponto que problema você quer resolver, né? Sim. E ele estava me descrevendo um problema real no Brasil, da forma que funcionava. Então, você tinha um paciente que ele estava no lugar errado, na hora errada, ao custo errado. Então, é um paciente em reabilitação, em cuidados paliativos, enfim, que permanece no hospital por muito tempo, sem a necessidade de estar lá. Então, você tem impactos clínicos, impactos sociais e você tem impactos de custos lá, né? É um pacote de coisas. E esses pacientes, muitas vezes, ficavam no lugar errado, no tempo errado, ao custo errado e muito disfuncional. E ele estava me descrevendo esse problema. E eu vi, quando eu estava nos Estados Unidos, eu tinha visto esse setor e falei, putz, é isso aqui. Ele olhou, não, é isso mesmo, né? Depois de muitas conversas. E a gente começou um negócio que era uma casinha lá no Alto de Pinheiros, que tinha 19 leitos. Aqui eu posso escrever um livro dessa história, Caramba. né? Hoje a gente está com... Né, eu estava com o meu sócio ontem, que é um dos investidores lá no começo. A gente está com 12 hospitais, uma plataforma de home care e tudo mais nesse negócio. Mas começou com 150 mil reais. Caramba. Assim, scrap, sem dinheiro, sem nada. Isso é 2008, então não era um business de tecnologia. Mas o mercado de capitais brasileiro para early stage, ninguém nem sabia o que era isso, né? Então, assim... 2008? 2008. Eu não tinha feito meu primeiro investimento ainda. Só fui fazer em 2010 para 2011. Então, assim... Era mato. Não, mato. Não tinha nada. Não tinha nada. Dinheiro você liga para sua avó, para seu tio, né? Friends and fools, né? E foi assim mesmo que nós fizemos. Mas deu certo, né? Deu certo porque... Talvez... Por que deu certo ali? Que a única coisa que eu entendia naquele momento, quando eu voltei para o Brasil, era... Eu conseguia ler o P&L de um hospital, né? Saber como é que o DRE de um hospital funcionava. E mesmo hospital americano e tal, mas no Brasil especialmente disfuncional, você via lá que tinha um bom pedaço era material e medicamento, né? E você fala, poxa, mas no hospital te presta um serviço, né? Por que esse cara está sendo remunerado tão... Um bom pedaço da margem, da receita, vinha de material e medicamento. Então, Sim. Pensa aqui do meu ponto de vista. Você vem ser tratado comigo, mas eu ganho dinheiro, quanto mais drogas, procedimentos eu fizer, mais eu ganho. Então, assim, qual é o meu incentivo? E eu ficava pensando, pô, esse negócio aqui deveria ser mais serviço. Claro. Tudo bem ter lá material, a margem, mas né? deixa eu cuidar mais você e mais instinto cara, de isso coisa. Aqui é um negócio de serviço e eu preciso ser remunerado pelo valor dessa entrega. E aí lá no começo, e aí eu gosto de fazer reflexão, porque eu estou sempre andando em eventos e a turma fala de value-based care, né? E pô, continua falando exatamente a mesma coisa que estava falando há 20 anos atrás e nada mudou, né? Muito pouco mudou. E aí, quando a gente montou a empresa, eu pensei assim, Doc, a gente deveria ser remunerado sem o menor entendimento do que eu estava fazendo, do ponto de vista de value-based care ou o que seja. Eu só falei o seguinte, se a gente for remunerado todos os dias que o paciente estiver internado aqui por um valor fixo, então, em algum dia a gente vai ter margem, outro dia a gente vai ter margem negativa, mas quem estiver nos remunerando tem uma previsibilidade do que está acontecendo. Então, esse é só um pedaço, né? Depois esse negócio foi evoluindo para desfecho clínico e tudo mais. Mas naquele momento era inovação, né? Sim. Mas eu não estava nem pensando do ponto de vista de inovação, eu só pensava, pô, isso aqui faz sentido, porque eu estava observando, a gente recebia, né, tentando fechar contrato com grandes operadoras e tudo mais, e aí eu comecei a olhar e falei, putz, se eu cobrar, eu sei que eu consigo comprar essa aspirina a 10 centavos. Aí eu estou olhando a tabelinha aqui, opa, eu consigo biletar essa aspirina a 20 reais, grosso modo, tá? Mas assim, tem dessa natureza as margens que você consegue encontrar no modelo de remuneração que eles chamam de fee for service. Quando você olha aquele negócio, você fala, pô, isso aqui dá mais dinheiro que qualquer coisa, né? Porque você compra 10 centavos e põe a margem que você quiser e cobra lá. E ninguém contesta, né? Valor de procedimento e de materiais, né? É que você entra numa discussão de protocolo, aí depois a operadora vem glosa, tem uma confusão. E cada médico tem a sua autonomia. Exatamente. Não tem, então, eu pensei assim, putz, se a gente conseguir dar previsibilidade
Se o lado de lá entender que eu não tenho incentivo, né, que eu estava descrevendo, ficar colocando material e medicamento, porque é ali onde a margem está, talvez esse cara vá gostar da gente. Uhum. E foi assim que eu comecei na saúde, né? E era um negocinho de 19 leitos, depois aí a gente foi para um prédio de 50, depois mais 50 e foi indo, que é um pouco do conceito da Premium Care, que agora a gente mudou de nome, chama Rede Altana. Mas a gente fazia cuidados paliativos, agora, né, bem segmentado, cuidados paliativos, hospital de transição, então para paciente que precisa de um processo de reabilitação bem complexo, ele não consegue sair do hospital e ir para casa, então ele vem, fica com a gente lá 60, 90 dias e vai para casa. E o longa permanência clássico, que é um perfil de paciente estável, mas numa condição bastante crítica. E aí ele permanece lá com a gente com um tempo de permanência um pouco maior. Eu não lembro exatamente, eu estou bem longe da operação lá, mas... Mas na época não era SAMI. Não, isso chama, longe. Isso chama Premium Care, Clínica Premium Care. Que foi esse início, nesse gap aí que você falou, cara, tem um espaço entre o hospital e o home care, que é esse gap que você me falou do velho... Post-acute care. Como é que é o nome? Post-acute care. Post-acute care. Porque no hospital você faz o acute care. Então, depois do hospital, você faz o post-acute. Perfeito. Então, é para pacientes, não é tipo, você vai lá e faz uma cirurgia de apêndice, você faz e volta, né? Uma pessoa, dá um exemplo específico aqui, né? Uma pessoa tem um acidente catastrófico, está em ventilação mecânica. Perfeito, ela precisa ter um lugar que não... Entendi. Aí no hospital, o que acontece? O hospital salva a vida, estabiliza a vida. Mas é caro ficar aquele cara lá e não é nem uma questão de... Óbvio, aqui valor, assim, a diferença é grotesca, mas é mais importante o processo de reabilitação, porque todo o capital humano que a gente desenvolve lá dentro dessa companhia é para reabilitação. Que é diferente do capital, trauma. De trauma e salvar a vida. Perfeito. Então, assim, estabilizou, ele transiciona. Então, só dando um pouquinho mais de contexto de como é que esse modelo funciona. Então, ali eu comecei a ver, putz, a saúde está quebrada, né? Assim, você consegue trazer mais eficiência, mais transparência. Eu acho que transparência é um pedaço importante dessa conversa. E comecei a minha aventura ali. Então, esse foi o meu primeiro negócio. Fiquei como executivo até 2014. Não, então rodou bem. Começou com 17 leitos, cresceu, virou não sei quantos hospitais. Eu saí de lá, ainda sou sócio, nunca vendi e tal. Eu saí de lá, a gente estava com 4 unidades, agora está com 12. Até eu perguntei qual o tamanho do número de leitos, esqueci o número de leitos, mas a gente está abrindo outras unidades. E por que você saiu dela? Porque eu fui montar outro. Olha aí. Qual foi o problema desse outro? Qual foi a inquietude por trás desse outro? A inquietude foi... Eu observei um negócio... Aí tem uma super lição aqui na minha segunda jornada, que foi estar com a tese errada no timing... Com a tese certa no timing errado. Isso faz diferença. E eu estava vendo atenção primária naquele momento, né? E eu estava vendo especificamente, né, nos Estados Unidos, e você consegue olhar coisas, né, sempre tem aquela discussão, você consegue tropicalizar coisas, né, fazer copycat de outros mercados? Eu acho que sim, tem diferença. O mercado de saúde, especificamente brasileiro, é muito similar ao setor privado, muito, 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 muito similar. E lá tinha um modelo que eles chamavam de Minute Clinic, que depois foi vendido para CVS. Que nome bom, Minute Clinic. Minute Clinic. Muito bom esse nome. E foi vendido para a rede de farmácia CVS, acho que todo mundo conhece, né? Seria... E aí lá dentro da CVS, lá atrás, tem um negócio que chama Minute Clinic, que é um walk-in, né? Você vai lá e fala, putz, estou com dor de garganta. Dentro de cada uma delas, isso, sim. E isso começou, sei lá, começo de 2000, um cara chamado Rick Krieger, que era meu sócio também, e ele montou boxes dentro de mercados. E aí, qual que era a tese dele? Isso é genial. E sempre, do ponto de vista... de primeiro atendimento, né? E aí, você tem uma estatística que roda aí no mercado, qualquer sistema de saúde em geral, especialmente um modelo mais privado, igual o nosso, igual o americano, que por volta de 70% de tudo que acontece dentro de um pronto-socorro não deveria estar lá. Sim. Então, de novo, né, a história do paciente errado, no lugar errado, ao custo errado. Perfeito. Porque aqui você afeta também do ponto de vista clínico, né? Por que você vai num PS? Lá tem gente doente de verdade. Então, você fica exposto a algo. Total.
E aí ele olhando essa estatística, falou, cara, isso aqui está errado, né? Além da inconveniência, falou, putz, eu vou botar essas pequenas clínicas dentro de mercados. E, putz, ele fez 5, 6, 7, 8, de repente foi para 90. Explodiu. Aí a CVS entrou no meio do caminho e falou, cara... minha. É minha, exato, exato, é minha. E aí aquilo ficou bastante... Eu falei, caramba, tem um negócio aqui no Brasil nesse sentido, né? Aí eu comecei, então, a partir da primeira empresa, esse negócio de montar coisa, a estabilidade para mim, eu não consigo, eu preciso de caos, crescimento, eu preciso de desafio, e aqui eu estava um pouco entediado. E aí estava olhando esse negócio, falei, putz, eu vou tentar fazer algo similar aqui, tropicalizado, porque tem questões regulatórias. Lá eles usavam, tem uma figura que chama Nurse Practitioner, que ela pode prescrever, uma enfermeira, né? É uma enfermeira com 1 ano a mais e ela consegue prescrever algumas coisas. Legal. Então... Aqui no Brasil? Não existe. Não. Aqui você precisa de médico. E a gente fez... E aquele lance da farmácia que o enfermeiro às vezes te recomenda qualquer remédio? Só aqueles que não precisam de receita, né? É mais ou menos similar, tá? Assim, a diferença é que o curso de enfermagem, esse de Nurse Practitioner, se eu não me engano, é 1 ano a mais de enfermagem, e aí ele pega um pedaço da clínica médica, por isso que ele pode prescrever, entendeu? Os americanos são muito inteligentes em fazer todas as profissões terem o seu jeito de crescer, né? Exatamente. Isso é muito smart. Porque você acaba reduzindo o custo. Claro. Né, deixa esse cara fazer o primeiro curso mesmo. Exatamente. E aí eu falei, putz, eu acho que aqui vai funcionar esse negócio. E aí é um pouco do timing errado, né? A gente começou isso em 2015. Tentou isso no mercado 16. também? Tentou isso no mercado? Ou tentou em dentro do metrô. Olha! Dentro do metrô. Bom Mas eu acho que é a estratégia errada. Eu também achava um bom fluxo. E é um ótimo Só fluxo. o cara não tem tempo. Momento errado de compra. Momento errado de... Ele está... Então, e acho que tem uma questão de conceito, tem uma série de coisas, né? Então, a gente seguiu um pedaço da estratégia que eles fizeram nos Estados Unidos, mas eu acho que a linha mais importante para a gente ficou claro é que isso aqui é um produto para a operadora de saúde. Então, se eu consigo fazer esse primeiro atendimento, coordenar ali para frente, aí tinha um pedaço digital na parte da entrada que a gente estava trabalhando, mas eu batia... E aí, eu acho, talvez o pedaço da minha frustração e de ter participado aqui do zero, né, construindo a SAMI, junto com o Vitor, é a inquietude do que eu passei ali. Então, eu estava com uma visão de atenção primária e eu sentava com várias grandes empresas e... Muitas delas, eu não preciso de atenção primária. Eu não preciso, né, eu não entendo o valor desse negócio. Claro. E... Já estava acostumado com 0 ponto, não sei quantos % de margem anual que o negócio dava. Isso não vai mudar nada aqui, é vírgula. Existe, né, no mercado tradicional, existe muito receio de você fazer mudanças e testar. Então, esse é o processo que... Não sei quem usa muito esse termo, mas eu escutei o Vitor falar que chama Death by Pilot, né? Então, você é uma empresa grande e eu não sou nada e eu estou falando com você, eu falo, cara, me dá essa chance. E aí fica enrolando, o contrato, aí vai no ligo, 2 anos depois, eu tenho $1 milhão na conta, acabou. E aí, né, eu fiquei aqui esperando um piloto que nunca aconteceu. Já vi muita startup morrer por isso. Morrer por isso, exatamente. Eu morri por isso, tá? Então, mais uma. Então, a gente tinha um modelo que era privado, que era esse walk-in. Tinha uma das nossas operações que estava funcionando bem, mas era uma de 5. E aí eu estava conversando com várias empresas grandes e aí tinha uma... Né, não, a gente não precisa, né, esse negócio, não entende o modelo. Enfim, tá bom. Aí, o negócio fechou, não deu certo. E aí a gente já estava montando a SAMI. Aí eu fui conversar com várias dessas mesmas pessoas. E uma das primeiras perguntas é, cadê o negócio de atenção primária? A gente está precisando muito. Aí você fala, pô, né? Agora? Agora, né? Agora. E aí, eu acho que vieram empresas na sequência que deram certo. Tem uma empresa, não vou mencionar, que foi vendida e tudo mais. E aí esse cara falou, assim, eu achei bem legal. Falou, pô, se você não tivesse vindo primeiro, eu não tinha feito. Sim. Eu falei, caramba, cara, então me dá umas ações aí, né? Me dá um pouquinho, porque você perdeu. Eu gastei, pô. Custou muito abrir esse caminho, né? E no meu primeiro business também foi, né? Não existia nada disso. Então eu estava falando de
agora aqui eles chamam de cuidado de transição, eu não sei exatamente o nome, de post-acute care. Ninguém sabia o que era, e eu era um moleque lá com 26 anos, falando que eu tinha um hospital, então, né, mas eu consegui abrir esse negócio e foi indo. E quando eu estava no doutor agora, né, nesse negócio de atenção primária, estava na mesma situação de abrir. E aí você fica pensando, né, o cara que abre o primeiro, né, o first mover advantage, sabe o que você está fazendo? Né? Você está abrindo o mato alto, você está abrindo o mato para o cara de trás vir, que ele já vem com... seus aprendizados. Ele já vem com todos os aprendizados e com os erros, e ele vem atrás. E você já vai, né, deixando o mercado um pouquinho mais morno e mais preparado para escutar a mesma coisa de novo, assumindo que você esteja resolvendo um problema. E aí veio essa explosão de coisas de atenção primária. Tem um monte de empresas de atenção primária que veio na sequência. Muito mais a digitalização ajudou bastante. Eu estava tentando fazer um pedaço lá, mas tem muitas dificuldades, né? Tinha muitas dificuldades do ponto de vista regulatório. O que você pode fazer? Pode fazer telemedicina? Não, obviamente não podia, não. Eu estava tentando fazer um negócio do check-in online, tipo um symptom checker. Legal. E aí, a hora que você chegasse lá na porta, eu já sabia já está tudo preparado para ser um atendimento mais eficiente possível. Cortar o tempo perdido E aí eu não posso fazer perguntas, sabe? Então tinha um monte de coisa regulatória ainda que estava muito nebuloso. E tem esse pedaço do Death by Pilot. Então eu falava com grandes empresas, eles não precisavam, né? Que legal, vamos ver. Queremos saber. Vamos ver, exatamente. E aí você tem aquelas conversas com o grande CEO. Um monte de CEO e diretor. Exato. Você agora vai, não vai porra. E não vai para lugar nenhum. Então, isso eu já vi muitas vezes. Muitas vezes. Eles só querem saber o que está acontecendo, né? Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes.